pergunto para você, o que aconteceria se Dias Toffoli e Alexandre de Moraes deixassem o Supremo Tribunal Federal? O que você acha que ia acontecer? Olha essa pergunta. Parece uma pergunta esquisita, né? Mas o Brasil, ele está acompanhando nesse momento um conjunto de escândalos, né? Agora tem o escândalo da Avenida, Sapucaí. Escândalo a gente tem de coleção, mas tem dois que a gente está vendo acontecer num lugar só, né? Foi parar lá. Um já estava, o outro foi parar lá. Os dois escândalos, um é o mais perigoso, o outro é o menos perigoso. O menos perigoso é o escândalo do Banco Master. Ele é barulhento, ele envolve cifras bilionárias, envolve prejuízo, envolve os ativos de um banco pequenininho, 0,5% dos ativos nacionais, com um buraco gigantesco. Deve passar de 50 bilhões de reais, agora com o Banco Pleno, mais FGC, bom, enfim, deve passar de 50 bilhões de reais. O banqueiro Daniel Vorcaro, ele é acusado de fraude. Os ativos evaporaram? Não sei, estão em algum lugar. Impossível que esse dinheiro tenha simplesmente desaparecido. As investigações estão em curso. Vamos chegar em algum lugar. Como? Onde? Quem vai ser punido? Há quantos anos? Se vai ter punição? Se não vai ter? Bom, o fato é jogo jogado clássico da investigação. Mas tem um outro escândalo que acontece no Supremo Tribunal Federal. É um escândalo mais silencioso, é um escândalo mais grave, porque ele é um escândalo sem fim, a não ser que o Congresso Nacional se mexa. E por que eu digo que é um escândalo sem fim? É um escândalo que atinge o topo do Poder Judiciário Nacional. Não sei que nome dá esse escândalo. Alguns poderiam chamar, ou podem querer chamar, de escândalo Dias Toffoli. Outros podem querer chamar, eventualmente, de escândalo Alexandre de Moraes. Outros podem querer chamar de escândalo Toffoli-Moraes. Outros podem querer chamar de escândalo do Supremo. Não importa que nome. Mas é um escândalo que não se encerra nas relações que estão sendo desconhecidas, ou pelo menos apresentadas, não de uma maneira muito clara, entre o Daniel Vorcaro e o Dias Toffoli, e também não de maneira muito clara entre Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, seja diretamente, seja indiretamente, pelo contrato fabuloso da mulher dele, a Viviane Barsi, com o Banco Master. Ou simplesmente pela forma como os ministros conduziram a substituição do Dias Toffoli pelo André Mendonça como relator do caso Master. Seja como for, escândalo Toffoli, escândalo Alexandre de Moraes, escândalo Toffoli Moraes, o nome que você quiser dar, esse escândalo ele é muito mais perigoso porque ele não é um escândalo de natureza criminal, ao contrário do Banco Master. O Banco Master é natureza criminal clássico. Você vai lá e tem os códigos e você vê que leis ele infringiu, que leis o Banco Master infringiu, levanta as provas, vê se você consegue encaixar o que aconteceu nos artigos previstos em lei, estabelece quais são as punições possíveis, tem as atenuantes, tem as agravantes, ok, aí sai um resultado. Claro, não é uma fórmula matemática, mas sai um resultado. Aqui a coisa é muito mais complicada, porque primeiro é um escândalo dentro da legalidade. Não há um elemento real, apontado, de crime cometido pelo ministro A ou ministro B, ou outro ministro qualquer do Supremo Tribunal Federal. Não há. E se não há crime, não é um código penal que vai resolver. Claro, à luz do sol, uma investigação, elementos para investigar existem, depende da Procuradoria-Geral da República, neste caso, e o escândalo do Supremo passa até por uma discussão desse tipo. Agora depende da Procuradoria, agora o Supremo não faz nada de ofício, agora é só se a Procuradoria propuser. E
não vai ser resolvido com código de ética, não vai ser resolvido com sabatina mais bem feita, não vai ser resolvido com idade mínima para ministro do Supremo, não vai ser resolvido com definição de mandato para ministro do Supremo, não vai ser resolvido com mudança no sistema de indicação pulverizado, nada disso vai resolver. A questão é, o escândalo é o modelo que o Brasil adotou para o Supremo Tribunal Federal. Este é o escândalo. E o escândalo, resultado de uma disfunção. Veja, pega o inquérito do 8 de janeiro, que é conduzido dentro do Supremo Tribunal Federal. Na Alemanha, ele seria conduzido pelo Ministério Público Federal com investigação e julgamento depois em tribunal penal comum. A Corte Constitucional só entraria eventualmente, caso houvesse uma violação qualquer de um direito constitucional. Só. Nos Estados Unidos, mesma coisa. A investigação seria feita pelo Departamento de Justiça, FBI e Tribunal Federal de primeira instância. Estou falando do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro. A Suprema Corte, de novo, só entraria numa discussão como a Corte Alemã. Ela nunca investigaria, nunca conduziria diligência, nunca centralizaria as sentenças, nada, não ia ter isso. Isso simplesmente não iria acontecer, nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos. Eu estou falando Alemanha e Estados Unidos, são dois modelos muito citados, muito conhecidos, muito respeitados, muito eficientes de funcionamento de corte. Eu falei do 8 de janeiro, pega as brigas parlamentares, a briga em torno das emendas parlamentares que está com o Flávio Dino, né? O 8 de janeiro, relatoria do Alexandre de Moraes. Agora, do Flávio Dino, que tem suspensão de repasse, que tem investigação, que tem diligência, que tem busca e apreensão, tudo Flávio Dino canetando, tudo, né? Na Alemanha, lá eles têm uma justiça administrativa. Do mesmo jeito que a gente tem uma justiça do trabalho aqui, que termina no TST, lá eles têm uma justiça administrativa que termina num TST administrativo deles lá, que tem um nome impronunciável, como todos os tribunais alemães. Essa justiça administrativa é que iria julgar e o caso iria chegar na alta corte da justiça administrativa, que é o TST administrativo deles lá, que tem um nome, que seria um pedaço do STJ. É como se você pegasse o STJ na Alemanha, fatiasse. Então, questões penais vai para um, questões administrativas vai para outro. Eles fatiam tudo. Tem 4, 5 desses STJs fatiados, digamos assim. E, portanto, correria neste que é administrativo. Só haveria, de novo, questão constitucional, que levaria para a Corte Constitucional. Do contrário, não. Não existe o Supremo alemão cuidar do orçamento, critério operacional, como é que deve ser, como é que não deve ser. Isso não existe. Não existe. É uma coisa que, se você contar o que acontece aqui, eles não vão nem entender. Isso como assim? Nos Estados Unidos, mesmíssima coisa. Tribunal comum. Tribunal comum. Só se houvesse violação constitucional. É que aqui tudo é violação constitucional. Porque, em parte porque a Constituição é extensa, em parte porque o Supremo quer que seja. Inquérito das fake news. 0 chance de existir um inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. 0. Não acontece nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha. Não é que eles não investigam. Eles não investigariam no Supremo Tribunal Federal. Impensável. É assim, fale para um alemão que uma investigação não começou no Ministério Público. Eles vão dizer, mas como assim? Prende todo mundo, não pode. Isso aqui é uma questão essencial do direito. É o Ministério Público que conduz na Alemanha. Não existe essa discussão. Fraude do INSS, escândalo financeiro do Master, ferro-grão, debate de maconha. É tudo discutido nas Justiça Comum, Justiça Administrativa do Tribunal Federal. Não é Suprema Corte. Isso é uma excrescência. Agora, por quê? Acontece isso, não é por um acaso. Aqui é e lá não é, meio que por acaso. Não é. É uma escolha histórica. É uma escolha histórica. Quando você pega a Alemanha pós-Segunda Guerra, pós-nazismo, eles resolveram o seguinte: nós não vamos mais permitir concentração de poder. Esquece.
Então, eles fragmentaram o poder. E fragmentaram o judiciário. Daí tem esses montes de STJzinhos que eu falei. Justiça disso, justiça daquilo. Daí, claro, tem uma Corte Constitucional. Mas a Corte Constitucional não abraça tudo que a Corte Constitucional, aliás, no Brasil não é, tudo que o Supremo abraça, não abraça. Então, lá foi separado tudo. E separa investigação, julgamento, controle constitucional. Julgamento e controle constitucional são coisas diferentes. Aqui, julgamento e controle constitucional são uma coisa só. Não é mais eficiente. Não, não é isso, não. É medo de concentração. Foi uma escolha para evitar a concentração, né? O Gilmar Mendes pode dar uma aula sobre isso. Ele fez mestrado e doutorado na Universidade de Münster e conhece profundamente o sistema alemão. Ele pode falar sobre isso 10 horas, sobre como é que funciona o modelo alemão, que tem a Corte Constitucional e tem um monte de STJzinho embaixo. Então a gente fica discutindo como é que funciona a escolha na Corte Constitucional alemã, mas a Corte Constitucional alemã não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma junção de Corte Constitucional alemã com funções do STJzinhos e, enfim, aqui, seria como se a gente tivesse um STJ muito mais poderoso e fatiado. Aí você pega os Estados Unidos. Também foi uma escolha histórica. Como nascem os Estados Unidos? Nascem de uma briga, de uma revolta, de uma desconfiança em relação à concentração de poder na corte britânica. Então, nasce de um desejo de descentralizar, nasce de um desejo de pulverizar. Aí tudo bem, mas a Constituição lá é curta, enxuta e tal, tudo bem, mas também ali, a exemplo da Alemanha, que tem uma Constituição completamente diferente, uma estrutura da justiça completamente diferente, não dá para comparar, mas dá para comparar o seguinte: eles lutam contra a hipertrofia de um determinado poder. O poder brasileiro na Suprema Corte é hipertrofiado na comparação com os Estados Unidos, na comparação com a Alemanha, na comparação com outros países. Então, lá eles são fortes na interpretação nos Estados Unidos, mas eles ficam longe da operação, não investigam, não executam, não faz política pública, essas coisas que fazem aqui na Suprema Corte. Então a divisão é muito rígida, resultado da desconfiança. Aqui também, a exemplo da Alemanha, que nasce da desconfiança de uma centralização, e aí pulverizou tudo. Nos Estados Unidos nasce de uma desconfiança da centralização e também tirou o poder das estruturas. Aqui, a gente também nasce de uma desconfiança da centralização, também do poder executivo, né? A corte britânica, no caso americano, o nazismo, no caso alemão, aqui o regime militar. Só que em vez da gente fazer a pulverização, em vez da gente tirar poder de todo mundo, a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos transferir o poder para um órgão técnico. Então a gente, por desconfiança do sistema político, porque a gente não acredita na institucionalidade, porque a gente acha que os políticos são todos aprontões, a gente resolveu concentrar tudo no Supremo Tribunal Federal. Bom, ali vai ser uma escola onde vão conviver grandes, extraordinários juristas. Nós não vamos ter problema. Pior é depender do Senado, depender da Câmara, de presidente da República e tal. A gente fez o oposto, pela mesma razão. Então a gente saiu de um regime autoritário e para blindar a democracia, a gente concentrou o poder no Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma lei editada nunca pode ser questionada na Suprema Corte Americana. Aqui tem controle abstrato, né? Abstrato é o seguinte: você pega uma lei e você acha que ela pode dar problema, você entra no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo decide, antes da lei entrar em vigor. Na Alemanha também tem controle abstrato, mas nos Estados Unidos não tem. Tem que esperar um cara falar, escuta, isso aqui está me prejudicando. Aí o está me prejudicando vai para o Poder Judiciário. E pode, eventualmente, parar na Suprema Corte. Então, o controle abstrato tem aqui. Mas também tem o foro por prerrogativa de função, que tem em outros países. Mas aqui tem de uma maneira absurda, absolutamente distorcida, que faz com que o caso master,
porque um deputado firmou um contrato não executado com uma empresa do grupo econômico ligado ao Banco Master. Olha que absurdo. Trabalhando na pessoa física dele ou jurídica dele, mas não representação política do deputado, a atividade privada dele, o caso foi para o Supremo Tribunal Federal. Vê se isso não é um golpe. Não é aquele golpe, assim, ops. Sabe o golpe de ar que a avó fala para você usar cachecol, que senão vai dar problema de torcicola? É a mesma coisa. Os caras pegaram e fizeram um gol de mão. Ah, mas tá dentro da lei. Claro, tá dentro da lei, da legislação, da Constituição, tá dentro de tudo. Daí a gravidade do escândalo. Então, você pega hoje, tem qualquer partido vagabundo entra no Supremo Tribunal Federal questionando uma lei. O Supremo faz a intervenção no Estado. O Supremo é guardião, instância penal originária, como no caso do 8 de janeiro, como no caso do fake news, do inquérito do fim do mundo, seja lá o que for. Também ele é gestor público. Também ele decide aonde vai passar, vai ser o traçado de uma estrada. Também ele define quem é que é o dono de uma propriedade rural. E aí é uma distorção. E é uma distorção que nasce em 1988 com a Constituição, virou uma mega hipertrofia. Então eles estão lá na investigação, estão na busca e apreensão, estão nas leis inconstitucionais, com efeito geral, intervenção em política pública, e faz a lista. Não tem isso nos Estados Unidos, não tem esse conjunto na Alemanha também não. Daí porque não adianta a gente ficar falando temos que melhorar a sabatina. A gente melhora a sabatina, a gente vai escolher ministros melhores para operar a disfunção. Temos que ter idade mínima, então teremos ministros mais velhos para operar a disfunção. Tem que ter mandato, tá bom, teremos um número maior de ministros, ocupando por menos tempo cada um e se transformando em operadores da disfunção. Temos que discutir o seguinte, não é só o presidente que indica. Faremos, quem sabe, um sistema em que o Congresso também indica, tá bom, então teremos, por origem diferente, pessoas operando a disfunção. A questão é a disfunção. Então a minha pergunta original, o que aconteceria se Toffoli e Alexandre de Moraes deixassem o Supremo hoje? A resposta é nada. Não aconteceria nada. As pessoas, algumas festejariam, nos livramos do Dias Toffoli, fora o Alexandre de Moraes, e ia entrar um outro que ia fazer a mesma coisa. Não, mas não ia fazer a mesma coisa. Tá bom, ia fazer um pouco diferente, mas a distorção iria continuar. Só vamos resolver se o Congresso Nacional, em vez de ficar fazendo emenda constitucional para enriquecer o reduto eleitoral, para dizer de maneira bem generosa, bem compreensiva, sei lá, inocente, ou ficar fazendo o trem da alegria, ou perdendo o nosso tempo, votando demagogia, resolvesse falar, não, nós vamos fazer agora um conjunto de mudanças dentro daquilo que não altera, não mexe em cláusulas pétreas, mas não é impeachment de ministro, você entendeu? É ridículo, expulsa o Dias Toffoli. Tá bom, vai ser, a gente se livra do Dias Toffoli. Que diferença vai fazer? Não vai fazer nenhuma diferença. Aí põe um outro, põe o Messias. Nossa, agora com o Messias, cara, trouxemos Ancelotti, entendeu? Não muda nada. É preciso pensar no seguinte, fora por prerrogativa de função, não dá para ser do jeito que é uma piada. As competências originárias do Supremo Tribunal Federal, fortalecimento do STJ como instância final para uma série de... interpretação de conflitos entre leis. Por que tem que parar no Supremo? Não é uma discussão constitucional, muitas vezes. Boa parte das vezes não é. Tornar mais difícil o acesso ao Supremo Tribunal Federal. A Alemanha, que tem um acesso mais generoso do que nos Estados Unidos, ela recebe 5, 6 mil casos por ano. E julga uma parte, não como nos Estados Unidos, que julga 100 casos por ano, mas julga 500, 600, talvez 700. A Corte Constitucional. Aqui, dezenas de milhares. Cada ministro tem uma montoeira de processo. Por quê? A gente decidiu assim. Então, código de conduta, sabatina,
mandato, nada disso vai resolver. Pode acontecer da gente se livrar de um ministro ou outro, sem que isso melhore em nada a qualidade da organização que a gente tem. Então, democracia madura não se apoia em super-homens. Se o super-homem se chama Alexandre de Moraes, Dias Toffoli ou outro que venha a ser escolhido, não adianta. A gente tem que se proteger distribuindo poder. Os americanos distribuem poder pelo sistema de cortes, pelo fatiamento, pela falta de acesso, pela dificuldade de acesso à Suprema Corte. Os alemães se protegem. E o Brasil se expõe. Por isso que nascem essas figuras gigantes, agigantadas. E é isso que tem que ser enfrentado. Se a gente não enfrentar isso, a gente vai continuar com o escândalo da vez. Não é um escândalo de ilegalidade, é uma distorção. Eu não sei se você concorda, se você discorda, essa opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser falar sobre Dias Toffoli, sobre Alexandre de Moraes, se quiser falar sobre o Supremo ou outro assunto, defender a Larissa Biscaia, levar o caso da Larissa para o Supremo Tribunal Federal, entrar com uma representação contra Humberto Ferretti, fica à vontade, 11 999 592 100.